Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula de número 4, certo? Então daremos continuidade ao nosso capítulo 1 do nosso livro, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser em formato diferente. Ao invés dos slides aqui na televisão, vamos para a nossa lousa para aprender da forma mais prática, tá certo? Então vamos lá comigo para a nossa aula. Então pessoal, vamos agora dar início à nossa aula de número 4, ainda sobre números inteiros, que é o nosso capítulo de número 1, tá? Só recapitulando, pessoal, números inteiros, tá? Para quem ainda não compreendeu, são os números naturais, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitamente, tá? Juntamente com os números negativos, tá certo? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todos os números negativos são também números inteiros, beleza? Aqui eu trouxe agora para vocês o tópico de reta numérica, a representação de números inteiros na reta numérica. Então aqui eu trouxe uma reta, tá? Onde eu tenho o zero, do zero à direita são os números positivos e do zero à esquerda são os números negativos, beleza? Então aqui eu tenho representado os números inteiros, lembrando que eles são infinitos para positivo e infinitos também para o lado negativo, beleza? Tranquilo até aí. Vamos lá, pessoal. O que eu quero saber, que eu quero passar para vocês em relação à reta numérica? A gente tem que se atentar a uma coisa. Os números positivos, quanto mais distantes estiverem do zero, vamos lá, positivos. Isso é meio óbvio que eu vou falar aqui, mas tenho que elencar. Os positivos, quanto mais distantes forem do zero, serão maiores, né? Então, quanto mais distantes do zero, maiores serão os números. Isso é meio óbvio, né, pessoal? Observa comigo aqui. Se o número é positivo, quanto mais ele ficar longe do zero aqui, ó, maior será o número. Por exemplo, 1. 1 está perto do zero. Já o 2 já está um pouco mais distante. Então, o 2 é maior do que o 1. O 3 está mais distante, que é maior que o 2. O 7, nesse desenho aqui, é o número mais distante do zero, né? Não é por acaso que ele é o maior número em questão aqui. Beleza? Então, 7, quanto mais distante do zero, o número positivo, ele será maior ainda, beleza? Já os negativos, acontece o processo inverso. Quanto mais distante do zero tiver o número negativo, menor vai ser o número, tá? Vamos lá. Negativos agora. Quanto mais longe do zero, tá? Mais longe, menor. Então observa aqui, ó. O menos 1 é o número negativo que fica mais próximo do zero, né? Então se ele está mais próximo, quanto mais próximo, então vai ser maior, quanto mais longe vai ser menor. Então o menos 2 já está mais distante do que o menos 1, né? Logo, o menos 2 é menor do que o menos 1. O menos 3 está mais distante ainda do zero, então o menos 3 é menor do que o menos 2 e também menor do que o menos 1. Quem está no extremo aqui nesse desenho é o menos 7, pessoal. Então aqui, nesse desenho aqui, nessa lousa, o menos 7 é o número inteiro menor que aparece aqui em questão, certo? Por quê? Porque ele é o número negativo e inteiro que está mais distante do zero. Opa, perdão. Vamos lá. Então, fixa isso. Se o número for positivo, quanto mais longe do zero, maior. Isso é óbvio. E se o número for negativo, quanto mais longe do zero, menor o número. Beleza? Então, grave isso aí para a gente ver aqui outras questões referentes a isso. Pessoal, então, colocando em mente tudo que eu acabei de falar para vocês, respondam para mim. Quem é maior? Quem é maior? Menos 7 ou menos 2? Quem é maior? Menos 7 ou menos 2?
Quem falou menos 7 errou. Por quê? Acabei de falar para vocês, quanto mais distante do zero for o número negativo, menor será o número. Pessoal, observa comigo aqui, ó. Se eu quiser ilustrar para ficar mais fácil, beleza, mas sempre coloque isso na cabeça de vocês. Se o número for negativo, quanto maior o número, menor ele vai ser, tá certo? Porque quanto maior ele é, mais distante do zero ele vai ficar. Observa comigo aqui, ó. Se eu tenho uma reta numérica com o zero aqui, o menos 2 vai estar mais ou menos aqui e o menos 7 mais ou menos aqui. Quem está mais longe do zero, o menos 7 ou o menos 2? É o menos 7. Então, lembra do que a gente viu na lousa anterior, que quanto mais longe do zero tiver um número negativo, menor ele vai ser. Então aqui, pessoal, o menos 7 é menor do que o menos 8. Então, o menos 7 menor que menos 2. Beleza, então, mais um exemplo agora. Quem é maior? Menos 1 ou menos 5? Isso mesmo, quem falou menos 1 dessa vez acertou. Por quê? Porque na reta numérica, o menos 1 vai estar bem mais próximo do zero do que o menos 5, né? E dos números negativos, quanto mais longe estiver do zero, menor será o número. Então, pessoal, o menos 1 é maior do que o menos 5. Não confunde isso aí, tá? Então, bota isso na cabeça de vocês, ó. Sempre que forem comparações entre números negativos, para saber qual é maior e qual é menor, quanto maior o número, menor ele será, beleza? Agora, quem é maior? Menos 4 ou 0? E aí? Obviamente que é o 0, né? Até porque eu tenho aqui um número negativo e tenho um número neutro. Então, o 0 vai ser maior do que o menos 4, beleza? Então, se atentem a isso aí em relação à comparação de números negativos, para ver quem é maior, quem é menor que o outro, beleza? Lembra aí comigo. Se for número positivo, quanto mais distante do zero ele for, maior será o número. Se for número negativo, quanto mais distante do zero ele for, menor será o número, beleza? Agora, pessoal, eu vou abordar novamente com vocês a parte de soma e subtração e, posteriormente, multiplicação e divisão com números inteiros, certo? Vamos lá, para ver se vocês fixaram. Se eu tenho aqui menos 4, menos 3, mais 2. Então aqui está envolvendo soma e subtração, né? Se eu tenho esses três números, eu faço por partes. Então, primeiramente aqui, ó, menos 4, menos 3, sinais iguais, soma e permanece o sinal. Então vai ficar menos, permanece o sinal de menos, 4 mais 3, 7. Aí então ficou mais, menos 7 mais 2. Agora eu tenho sinais diferentes, então eu vou subtrair 7 menos 2, 5, e fica o sinal do maior número, que é o menos, beleza? Então, na soma ou subtração, se os sinais forem iguais, eu somo e permanece o sinal que aparece. Se forem diferentes, eu subtraio e fica o sinal do maior número. Mais um exemplo aqui, ó. Mais 10, menos 80, menos 100, mais 240. Vamos lá. Primeiramente aqui, mais 10 menos 80. Os sinais são opostos, subtrai e fica o sinal do maior número, né? Então eu vou fazer 80 menos 10 é 70. Qual o sinal do maior número? Menos, então ficou menos 70. Beleza. Então isso aqui já foi. Então menos 70, agora menos 100. Sinais são iguais, vai somar 70 mais 100, 170, e permanecer o sinal, beleza? Então já foi. Falta quem? Mais 240, certo? Sinais são opostos, então vai fazer o quê? Subtrair 240 menos 70, que dá exatamente 70, e fica o sinal do maior número, que nesse caso aqui é o mais 240. Beleza? Tranquilo até aí. Agora, multiplicação e divisão. Lembrando que só estamos intensificando ainda mais esse tópico aqui, tá certo? Multiplicação e divisão vocês já pegaram. Quando sinais forem iguais, sempre vai ficar positivo. Quando forem diferentes, sempre vai ficar negativo, certo? Então vamos lá. Ó. Menos 3 vezes menos 2 vezes menos 7.
Sinais iguais fica positivo. 3 vezes 2 vai ficar o quê? 6. Então vai ficar mais 6 vezes quem? Agora, menos 7. Sinais são diferentes, vai ficar então negativo. 6 vezes 7 dá 42. Beleza? Mais um exemplo. Mais 10 vezes menos 3 vezes menos 5. Vamos lá. Sinais diferentes vai ficar negativo. 10 vezes 3, 30. Vezes menos 5, né? Sinais são iguais, vai ficar positivo. 30 vezes 5, 150. Então, pessoal, poderia ser multiplicação ou também poderia ser divisão. Se for multiplicação ou divisão, sinais iguais sempre vai ficar positivo e sinais diferentes sempre vai ficar negativo. Fechou? Então aqui encerramos a nossa aula de hoje. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.